Alô, gente! Chegando mais um podcast aqui pela X-Play TV. Sorria, você está na X-Play TV com todo esse conteúdo local na palma da sua mão. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, sobre um livro que está dando o que falar, muito por causa desse tema, Covid-19. Opa! É o que aconteceu durante a Covid-19, os bastidores na medicina, o livro que aborda todos esses bastidores, escrito aqui por pessoas de Caxias do Sul. E aí a gente começa o nosso bate-papo recebendo aqui o Dr. Vinícius Laim, que é um dos escritores do Por Trás da Máscara. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Portela. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um tema bastante sensível, porque na nossa vida, a gente não havia ainda desfrutado de um momento tão desafiador em todas as áreas, mas eu acredito que os senhores, mesmo com todo o preparo, tiveram grandes aprendizados nessa trajetória. E aí, como que foi contar um pouquinho dessa jornada? Sabe que a ideia do livro foi do André. Então, esse livro foi escrito a várias mãos, porque, na realidade, todos os capítulos do livro foram escritos por pessoas que se envolveram na época da pandemia, principalmente no hospital da Unimed. Na época, eu era diretor técnico do hospital, então eu já estava sendo diretor técnico do hospital quando, ali no final de 2019, início de 2020, a gente via se aproximar alguma coisa que não sabia explicar o que era, mas que parecia ser uma coisa que a gente não teria experiência de lidar. E aí, na direção técnica, para ter ideia, assim, o diretor técnico do hospital é aquele responsável, inclusive legalmente responsável, para que tu tenha as coisas à medida que tu vai precisar delas. Então, se um paciente precisar de um raio-x, se o paciente precisar de uma tomografia, quem responde por isso judicialmente é o diretor técnico do hospital. E aí, essa era a minha posição no começo da pandemia. Basicamente, a gente tinha um convênio, uma operadora de saúde com mais ou menos 350 mil vidas para cuidar e um hospital relativamente pequeno, que a gente já estava vendo isso no final de fevereiro. Nós já estava vendo a Itália e a Espanha com medidas restritivas de sobrevivência, restringindo quem eles entubavam, quem eles não entubavam, quem sobreviveria, quem não sobreviveria. E nós estava com um elefante branco na mão, um elefante pequenininho no caso, para o movimento que se teria. E aí a gente tinha ou acredita nisso ou não acredita nisso. E a operadora decidiu acreditar, até porque senão a gente ia ficar, digamos assim, com uma mão na frente e outra atrás. Então, mesmo a Unimed sendo uma empresa grande, a gente tinha a responsabilidade de cuidar dessas vidas. E o hospital da Unimed acabou sendo a salvaguarda disso daí. O hospital começou a se preparar lá em fevereiro de 2019 e aí a gente começou a comprar mais material, ampliar leitos hospitalares e começou a inflação também dessas questões dos materiais. Então, respiradores que se comprava na época por 50, 60 mil. No meio da pandemia, tu não conseguia comprar por menos de 200 mil. Então, as coisas aumentaram muito de preço. E esse cenário caótico que a gente presenciou impactou a vida de todo mundo. Quando a pandemia começou a acalmar e a gente mais ou menos sabia que uma hora ela ia começar a acalmar e a gente começou a ver essa luz no fim do túnel, o André chegou para mim e disse assim, vamos escrever essa história. Que bacana. E aí eu disse, André, vamos. Na realidade, ele já tinha quase todos os capítulos já bem escritos e bem estruturados. Como é que ele ia abordar as pessoas que trabalharam na linha de frente. A gente tinha um arquivo muito rico, porque quando nós estava com o hospital lotado, com todas as UTIs abertas, a gente saiu de 20 leitos de UTI para 86 leitos de UTI. Nossa! Então, o hospital, como médico, a gente gosta muito do ambiente hospitalar. Sim. A gente acaba se acostumando, é um ambiente que tu conhece todo mundo, tu se alimenta ali dentro, tu dorme ali dentro, tu dá risada ali dentro. Então, acaba sendo um ambiente que a gente aprendeu a tornar agradável de trabalhar, mas que na pandemia foi justamente ao contrário. A gente via o hospital vazio, porque não foi permitido acompanhante de paciente. Os pacientes se internavam nas UTIs às pressas, eram entubados e muitas vezes não podiam se despedir da família. E depois, em casos de óbito, eram entregados em sacos lacrados para as famílias. Então, tu não via mais teu familiar. E eu conversei com vários familiares que disseram assim, não, eu entreguei meu pai, enquanto eu fui fazer a ficha de admissão, eu não vi mais ele. Disseram que ele foi levado para UTI, agora eu preciso ver. Tanto é que a gente criou, na época se criou
visitas virtuais, que foi um carrinho que foi montado às pressas, um carrinho como se fosse um carrinho mesmo, que a gente achou o carrinho, botamos uma TV de alta resolução em cima, uma câmera 8K, e aí filmava o paciente de leito a leito, os enfermeiros passavam, uma sala anexa à UTI, em que a família via também em televisões grandes para poder ter o mínimo de contato também. Se tinha o velório virtual, que foi uma coisa bizarra de se fazer, mas assim, os últimos momentos dos pacientes também, em que eles pudessem acompanhar tudo por vídeo. Então, esse distanciamento e que a única proximidade que teve foi essa parte virtual, assim, digital, foi uma coisa que a gente não tinha experimentado antes, assim. E como diretor do hospital, eu tinha que fazer a máquina andar. A gente tinha que fazer a máquina andar e nós tínhamos que derrubar a mortalidade. Isso foi o grande desafio do corpo clínico do hospital. Então, o corpo clínico do hospital, e isso tudo é medido. O hospital, a gente tem ele 100%, a gente faz métrica de tudo. Dentro do hospital da Unimed não passa um parafuso sem a gente medir, assim. E a gente andou com referências de centros alemães, assim, de conduzir a pandemia. A mortalidade dentro do hospital da Unimed foi uma das mais baixas do Brasil, assim. Isso foi uma coisa impressionante. A gente conseguiu fazer isso, mas não foi fácil. O senhor falou dessa questão de hospitais da Alemanha. Como é que funcionava durante a pandemia essa questão de olhar o trabalho que tinha sido feito na Europa, que ainda estava sendo, né, atualizado pelos médicos de lá? Como é que era essa troca? Essa troca era muito boa. Digamos assim, uma coisa... Claro, a pandemia para nós nada foi positivo da pandemia, mas olhando por lados positivos da pandemia, todas as publicações médicas eram sobre Covid. Então, se a gente pegar as revistas médicas, os trabalhos médicos desde o começo ali, no final de 2019 em diante, tudo que a gente tinha era sobre Covid. Os grandes centros se abriram muito para passar suas experiências, então a gente teve muito aprendizado, até porque a gente vê que no começo as medidas de intubação precoce, a gente aprendeu muito o que não fazer. Digamos assim que a Itália e a Espanha no começo ensinaram mais para o mundo o que não fazer do que o que fazer, assim. O que fazer a gente foi aprendendo ao longo dos anos, assim, mas o que não fazer a gente aprendeu relativamente rápido. A questão de... Realmente, tu tem a falência total do sistema de saúde e a gente chegaria muito rapidamente na falência total se a gente, digamos assim, fosse o primeiro país a encarar a pandemia, sabe? Então, graças a Deus, outros países mais bem estruturados que nós passaram por isso para poder já nos ensinar. Quando chegou aqui, chegou em março de 2020. Então, em março de 2020, a gente já sabia algumas coisas de como dar suporte no paciente, mas várias coisas não se entendia ainda. A questão das tromboses que os pacientes faziam, o Covid como uma doença circulatória. Então, várias coisas ainda se questionava e simplesmente não se compreendia, assim. Tudo que a gente achava que a gente tinha aprendido com o H1N1, por exemplo, que foi uma outra crise sanitária que a gente teve antes, de nível hospitalar, não serviu. E isso eu disse, vamos ter que construir de novo e quando acabar o Covid, rasguem todos os protocolos que a gente tem. O Hospital da Unimed acabou com um protocolo que tem 400 e poucas páginas no nosso protocolo de cuidado. Porque tudo que foi criado existia algoritmo para cuidar. Todo paciente ele seguia um algoritmo de raciocínio clínico. As coisas elas não são guiadas dentro do hospital, porque o médico quer fazer assim. Não existe isso. Então, a gente tem uma coisa que é medicina baseada em evidência e o paciente tem trajetos para andar dentro do hospital. E tu vai mais ou menos predizendo isso. Então, eu como diretor, a gente recebia gráficos que mais ou menos uma semana antes eu sabia onde é que a gente precisava estar. De chegar, por exemplo, na cooperativa e dizer, eu preciso ampliar mais 10 leitos. E aí, então vamos lá. E isso eu tenho que agradecer muito, porque às vezes, como diretor do hospital, tu fica muito fragilizado se o teu pagador, digamos assim, que para mim, no caso, era a Unimed, diz assim, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Então, assim, realmente, acho que a maneira que eles encararam a lida com o hospital foi uma maneira muito séria. A gente, lá no começo também, a gente teve uma preocupação muito grande de ir para os hospitais do interior fazer essa capacitação. Então, a gente mandou equipes
de fisioterapia, medicina e enfermagem para os hospitais Flores da Cunha, Farroupilha, Antônio Prado, São Marcos, porque a gente diz, se Caxias não suportar, a gente vai precisar da estrutura que está ao redor. Não adianta achar que a gente, não, o hospital lá não tem UTI, então manda para nós que a gente abraça. Não ia funcionar dessa maneira e realmente não funcionou. A gente viu hospitais, Bento Gonçalves, Garibaldi, tendo leitos de UTI que nunca tinha aberto tantos leitos de UTI assim, recebendo leitos de UTI. Então, assim, o cenário de saúde foi caótico e acho que a Serra lidou muito bem com isso. Apesar de tudo, apesar de muitas perdas, a gente ainda lidou muito bem. Dentro desse cenário, eu estava atrás de gente para poder relatar. Porque eu sabia que não era uma coisa normal que estava acontecendo. E que eu podia morrer naquela, até porque eu peguei Covid na primeira semana ali, né? Eu podia morrer naquela, mas eu dia... Na primeira semana, doutor? Na primeira semana. Vamos abrir um parênteses aqui no podcast para falar sobre isso. O senhor, então, como gestor, observando todo esse movimento, também se antevendo, buscando, né, as informações lá fora, como estava nos contando aqui, e aí ficou doente. Sim, daí eu peguei Covid ali e o negócio estava em lockdown e eu estava em casa, doente, fazendo as coisas por computador, por celular, sem entender. Era a época que ainda coletava 2 exames, demorava uma semana para ficar pronto. Quando veio o resultado, eu já estava ficando bom. Mas a gente via alguns pacientes chegando na UTI, aquele medo todo, sem entender ainda direito o que estava acontecendo. E as pessoas perguntavam assim, mas vocês não faziam reunião de máscara? Eu disse, mas que máscara? Não se usava máscara, não se falava em usar máscara. Quando a gente viu as máscaras andarem na rua assim, o Covid já estava há muito tempo circulando entre a gente. Então, isso é uma coisa. Tu consegue... Quando tu mais ou menos sabe por onde tu está andando, tu consegue antever algumas coisas, algumas complicações, assim. Então... É difícil de saber se a gente teria ido mais devagar ou mais rápido com ou sem uso da máscara. O fato é que, sim, a gente fazia reunião todos os dias, um monte de gente dentro da sala, uma confusão, planilha, corre para um lado, corre para o outro, compra coisa, amontoa coisa. Chegou no começo do ano lá, a gente tinha um andar embaixo do hospital que tinha estoque até o teto. Por quê? Porque a gente sabia que ia faltar luva, que ia faltar máscara, que ia faltar protetor e realmente o nosso setor de compra se anteveu a isso e não faltou nenhum material. Pelo contrário, a gente acabava sendo o lugar que emprestava para os outros centros, porque também não adiantava a gente ter as coisas e um hospital vizinho não ter as coisas e não fazer o cuidado adequado e depois acabar precisando do nosso hospital. Então era melhor estar preparado e eu ser o fornecedor do que se abraçar todo mundo e morrer todo mundo junto. E como foi pensar esse em rede? Porque daí tinha o hospital da Unimed com a sua estrutura, mas também tinha o SUS, a rede pública. Como é que foi esse pensar em coletivo? Foi muito legal. Isso é uma coisa que eu sempre digo assim, quando a gente fala de gestão ágil, não tem nenhuma gestão ágil que funcione tão bem quando tu tá sentindo a água bater na bunda, assim, sabe? E aí, então, a gente tinha reuniões semanais na Secretaria de Saúde, com todos os hospitais da região, com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura. Isso foi uma coisa que quando eu fiquei doente também, me ligavam da Prefeitura, Vinícius, tu veio aqui com o prefeito, agora se o prefeito fica doente. Eu digo, paciência, eu estava doente, não sabia que estava doente, né? Mas sim, uma semana antes, nós estava ali que chamava Comitê de Crise, e aí o Comitê de Crise organizava. Então, o município se organizou de uma maneira muito conecta. Na questão de organização do número de respiradores, de estoque, de direcionamento de verba, porque Caxias recebeu muita verba estadual, verba federal. Então, essa verba foi muito bem distribuída para onde precisava ir, a universidade desenvolvendo o ventilador. Então, essas coisas foi bonito de ver, assim. É bonito de ver porque depois, quando passa a crise, que tu volta para o modelo antigo de gestão, dá uma coisa de, puta, o que nós erramos, que desaprendemos a fazer gestão ágil, sabe? Olha só. Então, mas realmente, assim, acho que isso foi um aprendizado muito grande. Dentro dessa questão do livro, como é que foi também, né? O doutor André, que até a gente está saudando ele aí para um próximo, ele vinha também contar os bastidores, né? Mas dentro dessa questão do livro, né? Como que foi contar essa trajetória também? Como quando vocês pegaram, ou quando o senhor viu o que o doutor André já tinha escrito assim, como foi buscar também em outras fontes, em outras mãos, para fechar o livro? Como é que foi isso? Então, assim, o André teve esse intuito. Não, vamos escrever, vamos registrar. Eu digo, pô, André, daí brilhou meus olhos, a gente vai ter que fazer isso,
porque é difícil de contar. Hoje mesmo, se a gente pensar, faz tão pouco tempo que a gente passou por isso e parece que faz muito tempo. Parece que não foi tanto e a gente vê cenas do mundo vazio, uma coisa que talvez não vá mais se repetir. E julgar com os olhares de hoje. Por que a gente ficou em casa? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Tu tinha medo de sair na rua e, de repente, não voltar. E algumas pessoas aconteceu isso, mas, felizmente, para a grande maioria, não. Então, assim, o André disse, não, vamos juntar e vamos escrever. Quem tá ali para escrever? Fulano, fizemos uma lista, disparamos e-mail. O André, eu escrevi alguns capítulos, ele escreveu alguns capítulos inteiros também, mas basicamente ele também solicitou meio que estruturado para as pessoas que organizaram. Por exemplo, a gente teve a fisioterapia do hospital, foi uma área, a gente tinha antes, acho que 4 ou 5 fisioterapeutas dentro do hospital. Hoje, por turno, a gente deve ter isso dentro do hospital. Então, a fisioterapia foi uma especialidade que se mostrou muito resistente a todas as mudanças que a gente precisou que ela tivesse, muito capacitada para fazer tudo o que precisava fazer, porque assim, eles foram fundamentais. Então, a parte de enfermagem, de técnico de enfermagem, não adianta, o negócio teve que andar junto em cadência, assim. E aí a gente tem relato de todas essas pessoas dentro do livro. E o livro é belíssimamente ilustrado por 2 pessoas que foram muito importantes no livro. Um é o Paquito, porque no meio dessa confusão, ele foi a pessoa que topou, porque eu estava atrás de alguém que entrasse dentro das UTIs. Uhum. E todo mundo tinha muito medo. Mas eu não sou nada, o que eu vou fazer aí dentro? Eu digo, eu preciso que tu mostre o olhar que tu tem, que é diferente do olhar que eu tenho, porque eu entro na UTI ouvindo o bip, vendo se tem lixo no chão, vendo se está funcionando as coisas. Esse é um olhar. O olhar que um fotógrafo tem dentro da UTI é um olhar muito mais artístico, apesar de ser triste, é um olhar diferente. E aí ele topou e disse, eu topo. Eu disse, tá, Paquito, sabe o que pode acontecer? Não, sei, mas eu quero. Empacotamos o Paquito, botamos ele naquelas roupas lá e disse, então vai. E aí ele ficou na nossa maior UTI, fazendo o registro fotográfico um dia inteiro. Então ele tem muito vídeo, tem muita coisa. E eu disse, André, a gente tem que aproveitar isso daí. Daí chamamos o Paquito. E outra pessoa foi a Fran Corrales. A Fran Corrales também, outra fotógrafa, que eu chamei ela numa época que a gente teve muito funcionário, porque o serviço ficou muito exaustivo dentro do hospital. Então, era serviço pesado, era muitas vezes cuidar de pessoas conhecidas, era excesso de trabalho, não horas trabalhadas, mas excesso emocional de trabalho. E teve funcionários que simplesmente correram para o RH e disseram assim, eu quero ir para a rua. Eu quero ir para a rua porque eu vou morrer nesse lugar, isso aqui só tem gente louca trabalhando. E aí a Fran entrou no hospital nesse cenário para tirar foto e registrar nossos funcionários. Então, assim, é legal e até hoje a gente tem uma galeria na entrada do Hospital da Unimed. A gente tem uma galeria com as fotografias que ela fez dos funcionários ali, paramentados e vestidos, porque sobrou muito pouco da paramentação de Covid. Basicamente, o que sobrou era o olhar das pessoas. Porque o resto, tu tinha plástico e TNT cobrindo o corpo inteiro. Tu não via mais as pessoas. Então, em setores fechados que tu já fica sem janela, mesma temperatura, mesma umidade todo o tempo, mesmo barulho todo o tempo, já é uma coisa ruim de sobreviver a isso. E sem olhar a expressão das pessoas, então, realmente claustrofóbico, assim. E sobrou só o olhar. E aí a Fran conseguiu mostrar isso muito bem, assim. O olhar dos profissionais que estavam ali naquele dia, as marcas, tanto é que a capa do livro é do Paquito, é uma enfermeira nossa, que a gente enxerga muito nítido as marcas da borracha no rosto dela, assim, as marcas que o Covid deixou dos turnos de trabalho, assim. Isso foi uma coisa muito forte, assim. A minha esposa é intensivista também, e ela também pegou a pandemia desde o começo, ali, o negócio pegando fogo, e tu via que o corpo fica judiado, porque era um material de proteção que tu tem que usar, não tem outra maneira, tu tem que usar, e mesmo usando, tu não sabia se era o jeito certo.
Então, nós fazíamos muito treinamento, como botar roupa, como tirar roupa, quantas máscaras tu tem que botar, quantas roupas tu tem que botar, tem que usar Tyvek, não tem que usar Tyvek. Tudo isso era a discussão que a gente fazia, e quando tu ia para literatura, não tinha nada na literatura, porque nunca se teve nada parecido assim. Vocês estavam escrevendo. Basicamente, a história foi escrita em tempo real pelo mundo inteiro, assim. Olha só, Então, né? isso foi uma coisa sensacional. E quando o André teve a ideia, ele procurou. Ele disse, o que a gente tem não técnico de Covid? Porque técnico era só o que a gente tinha. Sim. Basicamente, a medicina, ela quase não evoluiu do ponto de vista de evolução médica de outras patologias em 2 anos, a não ser Covid. Tudo que foi produzido foi a favor do Covid. Foi direcionado para o Covid. Mas não se tinha nenhuma publicação, tipo assim, sobre sentimento humano diante do que estava acontecendo. E o nosso objetivo foi esse, foi tentar mostrar, tudo bem, aqui dentro da nossa Caxias, assim, na nossa vila, Caxias do Sul e região, como é que a gente encarou isso, como é que a gente se preparou, quais foram as facilidades, quais foram as dificuldades, os maiores desafios, que marcas isso deixou na sociedade, não só no corpo, mas também na sociedade. A gente teve médicos que morreram, a gente teve funcionários que morreram e pessoas próximas da gente que deixaram a gente. E aí entra um monte de discussão. O fato é que se o Covid não tivesse existido, essas pessoas estariam aqui até hoje. Então, é muito difícil de ver um lado positivo, mas talvez o lado positivo que eu vejo que tudo isso deixou, assim, é a capacidade que o ser humano tenha de olhar para outro ser humano e tentar se aproximar desse outro ser humano da melhor maneira possível. Infelizmente, a gente vê que a pandemia passou e muito poucas pessoas mudaram. Olha só, né? Então, acho que tem outras pandemias para vir aí. Mas é assim, acho que o ser humano é assim. A gente passou por um período muito difícil e que, graças a Deus, passou. Já não é mais uma realidade, o Covid não é mais uma realidade no nosso meio. Então, o vírus aprendeu que ele precisa ser mais brando, a gente aprendeu a lidar com ele e aí deu para a bola. Vamos para a próxima. Tirando aquele momento que o senhor ficou doente, que outro momento o senhor destacaria, que está no livro, até para a gente já dar um spoiler do livro, para o pessoal ter acesso a esse livro, buscar esse livro, essa história, que o senhor acredita que foi um divisor de águas ou que foi emblemático nessa caminhada aí de buscar o atendimento ou o melhor atendimento possível durante a pandemia? Do ponto de vista técnico, eu acho que o que aconteceu dentro do hospital foi que chegou uma hora que praticamente todo o hospital se transformou em uma UTI. Então, a gente acabou a possibilidade de respiradores, a gente acabou a possibilidade de novos respiradores, se comprou, se pegou emprestado, começou a se usar ventiladores dos carrinhos de anestesia. Então, os carrinhos de anestesia viraram ventiladores. Para ter ideia, assim, quando coloca um paciente em ventilação mecânica, às vezes ele fica dias, e a média dos pacientes que evoluíam bem com Covid era 20, 30 dias, dependendo do ventilador. Mas um carrinho de anestesia, ele mantém uma pessoa em ventilação mecânica por 4, 5, 6, 7 horas, que é o tempo de uma cirurgia. A gente não sabia quanto tempo esses carrinhos durariam. E a gente tinha medo, à medida que tu colocasse esses pacientes em ventilação, que a gente começasse a quebrar todos os carrinhos de anestesia, porque nunca se ventilou, o mundo inteiro nunca ventilou pacientes em carrinhos de anestesia, mas era o mais próximo que a gente tinha de uma bomba mecânica para manter uma pessoa viva. Então, uma coisa que me marcou muito foi quando a gente testou o primeiro carrinho de anestesia, deixamos 24 horas ele ciclando para ver se ele não queimava. Sim. E a partir dali, tudo bem, então vamos se precisar. E chegou a queimar? Não, nenhum queimou. Olha que funcionaram muito bem. E não passou uma semana para que a gente precisasse deles. Olha só. Então, isso é uma coisa também que... Uma parte dentro do hospital, que é a parte de engenharia clínica do hospital. Às vezes as pessoas não imaginam a complexidade que é um hospital, né? Mas a gente tem... Dentro do hospital, a gente tem engenheiros e tem técnicos especializados em mexer. Dentro do centro cirúrgico do Hospital da Unimed, a gente tem uma sala só com técnicos e engenheiros para mexer nos equipamentos, porque às vezes tu não tem o tempo necessário. Então, não é uma televisão, pega a televisão, leva lá. Não, às vezes tu precisa que o técnico vá no lugar e faça o conserto ali, porque as coisas têm que ser muito rápidas, assim. Então, dentro do hospital, a gente tem isso, tem essas facilidades, assim, para poder ter resposta pronta, até porque nós não podíamos se dar o luxo de ter o material estragado.
Isso foi uma coisa muito importante no Brasil, aconteceu, o Brasil reaprendeu e quando começou a fazer isso se ganhou muito ventilador no Brasil inteiro, que eram ventiladores que estavam encostados em hospitais maiores e em cantos lá estavam encostados. Não, esse daí tá queimado, esse daí faltou uma peça, esse daí... Não, só um pouquinho. Quem é o professor Pardal aqui do hospital? É o fulano de tal. Então traz aqui, diz pra ele dar um jeito. Não, só um pouquinho, eu vou lá na eletrônica, eu sei que peça é. Ele vai lá, troca e fazia os negócios funcionar. E as coisas funcionavam. Então, a ideia é de se reinventar, assim, acho que todos os dias a gente teve que se reinventar, porque dependia de muita coisa. Às vezes, medicações, a gente não tinha todas as medicações que precisavam, assim, e aí nós precisamos pegar e botar os médicos, esse é o grupo... o que nós estamos fazendo nesse grupo de WhatsApp, basicamente? Porque o WhatsApp, vou dizer que o WhatsApp foi o app da pandemia, assim. Sim. O que nós estamos fazendo nesse grupo? Olha só, esse grupo aqui, eu quero dizer para vocês que a gente tem desse antibiótico, a gente tem tantas ampolas, a nossa previsão de uso é tanto, então nas próximas 4 semanas, se a gente não repor o estoque, vai faltar. Qual que é a nossa segunda alternativa? E isso a gente ia botando algoritmo em cima de algoritmo, plano de contingência em cima de plano de contingência. E isso fez com que a gente conseguisse ir se virando, mas é aquela coisa assim, é trocar as rodas com o carro andando. Sim. E do ponto de vista pessoal e particular, qual que foi o momento que o senhor, mais uma vez tirando aquele momento da doença, qual foi o momento que o senhor também parou e refletiu sobre o que estava acontecendo? Dentro da pandemia, eu e minha esposa, a gente sabia que a gente ia ficar doente, porque não tinha como se expor tanto e não ficar doente. A gente tem um filho de 7 anos. E daí, na época, ele estava com 5. Eu tinha meu pai e minha mãe. Meu pai já tinha infartado, então já tinha doença prévia. Minha mãe, a princípio, todas as doenças dela estavam curadas, mas a gente precisava tentar proteger ele de alguma maneira, uma vez que eu chegava no hospital às 6 da manhã e saía às 11 da noite. Então, no final de fevereiro a gente já pediu para o meu pai e minha mãe levar ele para Torres. E aí ele foi para a praia. E aí a gente tentou, disse, vamos manter lá até a gente ver se isso vai chegar aqui, como é que isso vai chegar aqui. E aí não deu outra, chegou da pior maneira possível, fiquei doente na primeira semana, então na primeira semana era só eu e ela em casa, tentando se manter afastado da melhor maneira possível, mas também não sabia quanto que aquilo pegava, não pegava. Ela, nessa fase aguda do Covid, ela não pegou, ela nunca manifestou a doença, e eu fiquei doente em casa, depois melhorei em casa, pude voltar, e na época só podia voltar com 14 dias, então depois passou os 14 dias, voltei para o hospital, até porque direito não me afastava, fazia reunião de vídeo todos os dias, assim. E a gente segurou meu filho na praia com os meus pais. Eles voltaram, porque eles também não aguentaram mais ficar lá, porque teve aquele lockdown. Eles disseram, se acontecer alguma coisa, nós estamos aqui. Tipo assim, eles mandavam os filmes, se Caxias estava vazia, mas já como é que estava Torres, né? Não se via um passarinho voando no céu. E aí eles voltaram, foram para casa, e aí meu pai mora no primeiro andar do prédio, e aí a gente ia até a sacada ver meu filho, assim. Mas era uma situação que, no começo era bom de ver, até que chegou um dia que não conseguia mais, porque ele já não entendia mais o que fazia nós longe e ele ter que ficar com o vô e com a avó, e a gente ia até a sacada para dar oi pela sacada. E aí chegou uma hora e disse assim, olha, Evelyn, me desculpa, mas assim, a partir daqui a pandemia já não me interessa mais, sabe? Então eu vou lá buscar o Augusto, ele vai vir para ficar com nós, e aí vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ter que arriscar, mas eu não consigo mais abrir mão da presença dele, sabe? Porque estava muito complicado. Na cabeça dele estava muito complicado. Ele já não estava mais entendendo o que estava acontecendo. Meu pai e minha mãe também não entendiam, nem nós não conseguíamos entender, que nós estávamos vivenciando aquilo dali. Então, e aí a gente levou ele para casa. Levamos para casa e disse, Augusto é assim, assim, assim. Tanto é que ele lida muito bem com isso, porque ele sempre foi em hospital desde criança, então ele é acostumado, 2 sempre em casa. A gente vive muito essa questão de saúde e doença, vida e morte. Então, e levamos para casa e disse, Augusto, vai ser assim, assim, assim. Tem coisas que tu pode fazer, tem coisas que tu não pode fazer. É aquela coisa, nós já ia entrando e se pelando, ia tirando metade da roupa na entrada do apartamento, ia direto pro chuveiro, depois trocava toda de roupa, isolava a roupa, deixava isolada, lavava
lavava roupa. Então, uma confusão. Era todo um protocolo, assim, que na época a gente achava que era necessário até, e talvez fosse mesmo, assim, porque a gente conseguiu evitar que fosse em casa, que chegasse em casa. Ele não ficou doente, eu não peguei mais, a Evelyn não manifestou durante toda a parte igual ela teve, ela pegou, para não dizer que ela não pegou durante a pandemia inteira, ela pegou em janeiro do ano passado só, e aí foi 2, 3 dias bem leve, assim, foi tranquilo, assim. Pegou junto com ele, que pegou de um picolezeiro, a gente acha, porque nós estávamos isolados, só os 3, assim, mas naquela coisa que tava todo mundo meio que relaxando já, né? Sim, sim. Então, e acho que essa foi a parte mais difícil, assim. A parte pessoal mais difícil foi essa. Foi esse distanciamento obrigado. Obrigado entre aspas, porque na real era uma escolha nossa. Mas era uma escolha que chegou uma hora que eu não pude mais escolher. Eu digo, não, me dá de volta isso daqui, porque eu preciso da minha família junta de novo, né? Que bacana. Não, é muito importante o seu relato, né? Porque também outras famílias tiveram essas dificuldades. E olha só, eu acredito muito, doutor Vinícius, no aprendizado que a humanidade teve com a doença, né? É claro que não foi boa para ninguém, né? Muita gente, e o senhor sabe, né? Se não tivesse a doença, estaria ainda aqui conosco, né? A frase que se repete, se ecoa. Mas o aprendizado de humano, de coletivo, de dar o valor, eu acredito que para as famílias, como a família do senhor, foi um grande aprendizado. E a gente sabe que isso também para os jovens, para os pequenos. Eu tenho um pequeno, como estava dizendo nos bastidores, né, um de 8 anos, ele também. E eu, como estava repórter, eu também estava cumprindo o meu papel durante a pandemia e também me expus, né, algumas vezes. E naqueles momentos ele não podia me abraçar também. Então a gente começa a dar valor, né, para o abraço, por estar perto. E aí eu acredito que sim, mesmo com o pessoal já meio que esquecendo do que a Covid fez com todos nós, acho que ainda ficou um pouquinho desse reflexo aí. Como é que vocês lidam essa questão do término da pandemia dentro do livro? O que vocês queriam no livro mostrar a passagem da chegada da vacina? O que conta nesse livro? Na realidade, o livro ele é muito falho em falar do fim. Porque parece aquele seriado que tu não sabe se terminou, sabe? Ah, entendi. O livro ele ficou pronto, as histórias foram escritas há mais de 1 ano atrás. E a gente ficou naquela, tá aí, quando é que a gente vai? Porque numa dessa tu lança um livro. Sim. E nós estamos com a pandemia pegando fogo de novo, porque a gente teve várias ondas que se sucederam depois. Então, eu diria assim que o livro é uma história incompleta sobre uma pandemia, porque a gente tem a parte mais difícil da pandemia, mas a gente não tem um grande finale dentro do filme, dentro do livro, como se fosse um filme. Quem sabe no filme pode ter esse grande finale aí, vamos fazer um filme. Eu espero que a humanidade possa olhar no futuro, olhar para o Covid e escrever um começo, meio e fim. Assim. O que eu sei dizer é que o começo e o meio foi muito difícil. Sim. E o fim, a gente tenta se convencer que realmente a gente vai ter que melhorar nossas relações, vai ter que se aproximar novamente de todo mundo. E como foi bom todas as aproximações que teve depois, né? De poder reunir todo mundo e fazer festa e juntar. E eu acho que é isso aí mesmo, assim. Acho que o ser humano é um ser social e a gente foi feito para isso, assim. E como a gente foi pego de calça curta quando isso não pôde acontecer, né? E foi pego de calça curta também os cientistas, porque a gente tem muita informação dizendo que os cientistas estavam prevendo algo nesse sentido, que aconteceria até por causa do H1N1 lá atrás. Se falou isso em alguns momentos, mas como era pandemia, vinha muitas notícias complicadas, principalmente da Europa, elas não vinham muito conexas. O que de fato era real em relação à Covid que o senhor possa dizer para nós da sua experiência? O problema é que lá no começo a gente discutia se uma chinesa tinha mordido um morcego ou não tinha mordido um morcego. E essa história passou e até hoje a gente não sabe. Pois é. Então a gente não sabe da onde veio esse vírus, se ele foi criado, se ele fugiu de um laboratório, se ele veio da natureza, sabe? Então essas coisas não foram confirmadas. Então é por isso que eu digo assim, a gente tem uma história que talvez tenha um final, mas que quando tiver um final bem definido, talvez tenha que ser olhado lá para o começo de novo e dizer assim, não, vamos pelo menos criar uma narrativa perfeita.
Porque hoje é interessante, quando tu tá vivenciando a história, a gente percebe falhas na narrativa, né? E depois tu olha e diz assim, mas essa história, que nem documentário da National Geographic, assim, tem um começo, um meio e um fim. Mas na realidade é um ponto de vista de uma narrativa. Isso aí. E eu acho que essa narrativa vai ser escrita num futuro não tão longo daqui. Porque hoje as coisas são muito mais rápidas, né? Mas hoje, olhando para a história ainda com tanta fragilidade e tão recente, a gente percebe que tem muitos pontos ainda que não foram respondidos. E dentro do Covid, o senhor acredita que ele ainda é uma ameaça? Não. Não mais. Da maneira que ele está, não. O vírus, ele realmente está muito mais frágil. Eu acho que faz sentido, do ponto de vista de saúde pública, a gente se preocupar com vacinação. Isso sim. Da maneira que faz sentido se preocupar com vacinação de qualquer outra doença que a gente possa evitar. Com certeza. Não faz sentido a gente ser contra uma coisa que a gente possa evitar. Mas o Covid, por si só, não em pessoas que não sejam imunossupressas. Sim. Nosso grande problema é a população frágil. É a população com câncer, a população com extrema idade, a população com muitas doenças. Essas pessoas são consideradas frágeis. E nessa hora, a sociedade tem que pensar como sociedade. Se tem uma maneira de proteger essas pessoas, tem. Com o mínimo de pessoas ficando doentes. Eu acho que se a sociedade pensasse assim, a gente teria uma qualidade de vida melhor, não só para o Covid, mas para um monte de coisa, né? É verdade. Dentro da pandemia também, eu vou tentando desmistificar algumas coisas aqui sobre a questão das doenças respiratórias. Eu não lembro de de nada oficial para poder comentar isso agora, por isso que eu gostaria de ouvir do senhor se isso procede ou não, que o uso da máscara ajudou também a proteger a população de outras doenças. Isso é verídico? Isso não é? Como que é essa história? Isso é verídico, assim. Se a gente viu algum lugar vazio na pandemia, foi o consultório dos pediatras. Olha só que interessante. Porque, na realidade, as crianças não pegavam virose, elas não se esfregavam uma na outra, elas não tinham contato um com o tatu do outro, sim, um com a boca do outro. Então, na realidade, a gente teve crianças que pelo lado bom, não ficaram doentes, pelo lado ruim também não criaram imunidade natural, olha que a gente sabe que é uma coisa necessária, mas que, realmente, a máscara é aquela coisa que anos atrás a gente olhava no aeroporto, um chinês de máscara e dizia, puta, que maluco, vou passar por um maluco que tá de máscara. Mas, se tu tá doente, faz muito sentido tu proteger as pessoas que estão ao redor de ti, né? Então, acho que esse tabu que o mundo aprendeu de vez em quando usar máscara, e hoje a gente já não acha nem mais estranho quando vê uma ou duas pessoas de máscara, a pessoa talvez esteja pensando nela, talvez esteja pensando em outra pessoa também, se ela está doente. Então, realmente, a máscara, ela faz a proteção contra a transmissão oral de um monte de coisa, assim, e acho que fez sentido no Covid e para outras doenças respiratórias faz sentido também. Olha, doutor Vinícius, a gente poderia ficar aqui com certeza muito mais tempo, né? Mas eu queria agradecer a sua presença aqui. Já fica de antemão o convite para que o doutor André também venha contar a parte dele aqui, que vai ser sensacional poder ouvi-lo. Tem uma coisa, desculpa te interromper, mas é que tem uma coisa que eu não falei, porque a gente pegou também o livro. Quando o André disse assim, vamos escrever o livro, vamos publicar o livro. Tá, mas esse livro vai fazer o quê? Daí o André conversou com o Frei Jaime, e o Frei Jaime disse, não, então assim, ó, tem o Recanto da Compaixão. Então, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse livro. A gente teve uma série de patrocinadores que ajudaram na construção do livro, na impressão do livro, e hoje o livro é vendido e todo o dinheiro da venda do livro é revertido para o Recanto da Compaixão. E aí o Frei Jaime foi muito forte assim, em nos auxiliar nisso daí. Que legal. Então hoje tem a Livraria Rossi e o Arco da Velha tem o livro para vender. E além do Recanto ali, de lugares também que o Recanto ajuda, e do projeto Mão Amiga, e aí esse dinheiro é todo destinado para o Frei. Então acho que 100% o valor 100%, do livro. Olha que 100%. Legal. Porque na realidade a gente conseguiu custear, a gente teve patrocínio até da Suzano. Uma parte do papel da impressão do livro foi patrocinada pela Suzano para a gente poder fazer a impressão do livro. E tanto é que o livro tem 600 e poucas páginas. Eu não tenho o livro aqui, mas assim, sim, o livro é em couchê, colorido, assim, é bonitão o livro, sabe? 600 e poucas páginas e está sendo vendido a R$100. É um valor simbólico de venda do livro, mas é um valor que ele é revertido em 100% do valor para o projeto Mão Amiga. Sensacional. Então, Livraria Rossi... E Arco da Velha. E Arco da Velha. R$100. Pessoal, vamos ajudar, né? Porque é uma grande oportunidade da gente ajudar e também conhecer um pouquinho dos bastidores.
Até a gente tem no começo, a gente tem uma página amarela sobre a sensibilidade que o livro pode gerar. Porque realmente tem algumas fotografias do livro são muito impactantes. Sim. De pacientes em ventilação mecânica, de pacientes de equipes gerando a pronagem do paciente. Pronagem é quando virava o paciente de barriga para baixo. Uhum. Então, esses pacientes com Covid grave, a cada 12 horas eles tinham que ser virados. Barriga para cima, barriga para baixo, barriga para cima, barriga para baixo. E isso ia permitindo que o pulmão recebesse oxigenação em territórios diferentes para manter o paciente vivo. Então, essas imagens são realmente muito fortes, assim, principalmente por pessoas que perderam familiares, assim. Então, o livro é um livro forte, é um livro triste, mas é um livro sobre o ser humano. Assim, sobre o ser humano e a capacidade que a gente teve de se adaptar e de conseguir sair dessa. É um registro, né? Isso. Muito obrigado mais uma vez e a gente aguarda aí vocês para contarem também mais histórias. Eu quero recebê-lo aqui para falar sobre a academia, que o nosso bate-papo nos bastidores foi muito legal, né? 13 anos de academia? 13 anos. Parabéns. E daí a gente vai falar sobre isso aí também, formar as próximas gerações aí, poxa, um aprendizado. Vocês tiveram todos, né, médicos tiveram mais uma academia, né, mais uma faculdade nesse período de Covid. Eu acredito que também mudou, impactou na academia esse reflexo da Covid, né? Mas eu vou deixar para a próxima. É isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado por ter um abraço. Valeu, valeu. Se você gostou, você já sabe, né? Vai lá, compartilha. E lembrando, o livro Arco da Velha e também na Livraria Rossi aqui em Caxias do Sul, a partir de R$100 para poder ajudar aí o Mão Amiga e o Recanto do Frei Salvador, que é bem pertinho aqui da sede da X-Play TV na Pinheiro Machado. Um abraço para todos vocês. Até a próxima. Valeu! Sorria, você está na X-Play TV.